uso da mediação para resolver conflitos é um dos assuntos da nossa conversa aqui hoje. E quem fala sobre o tema é a escritora Adara Campos, autora do livro A Constelação Sistêmica no Judiciário. Antes, eu converso com outro escritor, Cláudio Antônio de Almeida. Formado em Direito e em Economia, o Cláudio é o autor de Viu no que Deu? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Muito bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado pela atenção. O seu livro é um livro de crônicas, mas crônicas pessoais. Por que você decidiu contar a sua história, Cláudio? E essas crônicas já estavam prontas. Eu apenas não tinha materializado essas crônicas, não tinha colocado no papel, né? E eu, praticamente num ano, eu coloquei mais de 100 crônicas no papel e em contato com alguns amigos generosos, né? Eles passaram a me incentivar a publicar. Bom, o livro está aqui comigo. Viu no que deu? É o nome do livro, são crônicas, como você já adiantou aqui pra gente. Agora, por que você decidiu pelas crônicas? Cláudio, curioso isso. É o seguinte, é uma pretensão, mas de repente a crônica é a materialização de um fato, não é? Se você tem a capacidade de observar um fato corriqueiro, né? E de repente você vê naquele fato uma forma de comunicar e ser passivo de ser interessante para o outro, não é? E esse transporte que me gratifica, porque eu crio algumas situações interessantes que dizem respeito a esse fato final com esse fato inicial, né? Então é uma provocação. Você até falava que você passou o último ano escrevendo essas crônicas, elas já estavam na sua cabeça, mas não estavam ainda no computador. Você passou ali para o computador e o livro está aqui agora. Agora, como é que foi o seu processo? Você passou esse ano, esse longo ano aí escrevendo, você escrevia todo dia, num determinado horário, como é que era o seu ritual? Realmente eu criei um ambiente, né? Eu gosto de música clássica, eu gosto de ouvir música clássica enquanto eu escrevo. Eu estava vivendo um momento romântico muito intenso, né? E isso cria para você um clima, um ambiente que você está acima do bem e do mal, né? Então você... E eu estava vivendo exatamente a pessoa que eu dedico esse livro, chama Shirlene, uma ex-namorada, e ela veio a falecer exatamente agora no início do ano. Mas eu faço a dedicatória a ela. Mas o livro realmente para mim ele teve um significado, né, maior, principalmente porque eu pude colocar em diversos momentos, num curto espaço de tempo, várias ocorrências da minha vida. Eu tinha mais ou menos selecionado cerca de 120 casos, né, passíveis de ser transformados em crônicas, que seria apenas necessário que eu me sentasse e passasse a escrever. E eu me entusiasmei muito com o resultado desse livro, né? Porque ele recebeu elogios desde um membro da Academia Brasileira de Letras até a enfermeira da minha mãe, que é uma pessoa simples, que ela ficou assim entusiasmada com o livro e tal. Quer dizer, ele atingiu jovens, atingiu pessoas de todas as classes, né? E isso é gratificante para quem escreve, né? É um livro aqui que conta um pouquinho da sua vida, né? Várias passagens da sua vida. Eu vi você falando aqui que foi bem recebido por muita gente. Agora, qual que é a sua parte? Qual que é a parte que você mais gosta, que mais te marcou? Tem muitas partes que são minha com meu pai, né? Minha com o meu irmão, né? Minha com um amigo preso político também, que sofreu tortura, etc., na ditadura. Então, e tem as minhas, que são relacionamentos amorosos e muito curiosos, né? Tem fatos assim muito interessantes que são passíveis assim, de analisar, de gostar, porque as pessoas falam, Cláudio, é verdade mesmo? Isso aconteceu mesmo com você? Conta um desse pra gente. Por exemplo, eu estava com uma amiga minha e de repente eu deixei ela num restaurante, ela falou assim, Cláudio, passa lá em casa mais tarde. Eu falei, tá, passo. E ela morava numa quadra aqui em Brasília, os blocos aqui em Brasília, os blocos são todos parecidos, né? Então, passando o tempo, eu fui para lá e apertei a campainha e tal, entrei e tal. Quando eu chego, quando eu olho, não é o apartamento dela, entende? Era o apartamento de outra pessoa e ela ficou lá, assim, estupefata, sem entender bem lá,
Mas depois a gente, inclusive, passou a ter um relacionamento amoroso depois disso aí. E ela falava assim, Cláudio, eu fiquei impressionado que todo mundo fala assim, se você não sair de casa, você nunca vai encontrar uma pessoa que vai querer te namorar e tal. Ela falou, não, tá vendo? Eu não saí de casa e a pessoa veio aqui. E deu certinho. Deu certo. Você falava aí do seu relacionamento com o seu pai. Como era? Eu sempre fui um admirador do meu pai. Meu pai era um intelectual, um autodidata, uma pessoa assim que me deu essa oportunidade, inclusive, de entrar nesse mundo, porque ele, através de Monteiro Lobato, ele me introduziu, ele lia, quando ele chegava do trabalho, ele lia para os filhos as histórias, ele colocava música clássica, né? Naquela época, na década de 40 para 50, ele já na casa dele já construiu, colocou música nos quartos, então ele colocava aqueles discos de 78 rotações, e a gente dormia com música clássica. Então meu pai, ele era um educador nato. Em Belo Horizonte aconteceu um fato que houve um crime de um adolescente e a criminalidade era muito grande na época. Então o governador na época, Milton Campos, pediu ao secretário de Justiça, que era o Pedro Aleixo, que resolvesse esse problema em Belo Horizonte, que estava tendo uma repercussão muito negativa politicamente para ele. E ele incumbiu, então, o comandante da Polícia Militar, e o comandante acabou chamando meu pai, o Manuel de Almeida. Você é uma pessoa sensível, ele já tinha vários projetos lá dentro da Polícia Militar, socializando mais, tirando a Polícia Militar de Minas daquela empáfia negativa, né, de que os criminosos entravam dentro da polícia para se resguardar, né? Mas então meu pai criou um plano educacional que chama Caio Martins. Caio Martins era um menino que teve um acidente, um escoteiro que teve um acidente de carro, de trem, e vários escoteiros, e ele estava muito machucado, então trouxeram a padiola para ele, e ele falou assim, não, o escoteiro caminha com as próprias pernas. E caminhou um pouco e veio a falecer. E meu pai viu aquilo como um lema, não é? Então ele criou uma fundação que era uma escola, onde havia um lar, basicamente um lar, onde havia um casal com mais 23 crianças e tendo escolas, atividades profissionais, que era oficina, olaria, tinha padaria. Então as crianças participavam de várias atividades profissionais e ali era uma família. E não havia cerca, não havia o que tradicionalmente no Rio San, esses institutos que praticamente colocavam as crianças presas e saíam verdadeiros criminosos lá de dentro. E posteriormente meu pai resolveu ampliar esse aí, porque muitas crianças vinham do norte de Minas, da Bahia, do norte de Minas e tal. Então conseguiu a forma de evitar que esses meninos chegassem em Belo Horizonte e a criminalidade aumentasse. Ele passou a fazer essas fundações também, essas Caio Martins, em Pirapora, depois em Januária, em São Francisco, no Caranhanha, no Urucuia, e que iam criando fronteiras e que ocupavam a mão de obra desses meninos, e esses meninos não chegavam até Belo Horizonte, né? E são verdadeiros líderes rurais que voltaram depois para suas cidades, se tornaram prefeitos, professores, etc. Para terminar, Cláudio, nosso tempo está no finalzinho, mas eu não queria terminar sem falar dos seus autores preferidos. Compartilhe a sua lista aqui com a gente. Eu tenho o Érico Veríssimo, Jorge Amado teve uma importância muito grande para mim, né? Gabriel Garcia Marques também teve uma importância muito grande, né? Então são autores que eu reputo como formadores de opinião, né? E para gente que como estudante, né? Nós numa ansiedade muito grande no saber, né? Nós tivemos toda essa gana de leitura. Eu vim ocupar na Universidade de Brasília, tem uma função significativa que é participar da Comissão da Verdade, né? E nós estamos agora publicando um relatório que foi do resultado que foi das arbitrariedades ocorridas durante a ditadura. Mas eu digo que, para mim, Brasília foi uma grande redenção, foi um grande encontro com a música, com a literatura, com o cinema, com o teatro, né? Hoje eu vejo meus filhos todos, uma trabalhando na artes cênicas, outro trabalhando... todos estão envolvidos com situações provocadas por estar em Brasília.
Ok, Cláudio, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura e falar também sobre direito. O intervalo é curto, até já. O Iluminuras está de volta e a gente conversa neste segundo bloco sobre a solução de conflitos por meio de acordos. Quem está aqui é a Dara. Tudo bem, Dara? Tudo bom, Paulo. Bom, você escreve sobre a constelação no judiciário. Perfeito. Mas antes disso, explica pra gente o que é a constelação. O que é a constelação? Bom, a constelação é uma técnica terapêutica breve que trabalha por meio de representações e imagens. E ela sempre é voltada para a solução. Então, a gente trabalha em cima da teoria sistêmica e por meio da representação, seja de um sistema familiar ou de uma organização, a gente vê aonde está a força desse sistema. E observa sempre se há algum membro excluído, se há algo que precisa ser reconciliado e reordenado. Então, a gente trabalha muito em cima de algumas técnicas terapêuticas, teve muita influência do psicodrama, por exemplo, de Moreno, da Gestalt, do Peirce, um pouco da questão da programação neurolinguística e trabalha muito em cima da terapia familiar e estruturada. Então, em suma, se você for me perguntar no sentido popular, seria ver sua vida representada por outras pessoas, como uma novela, por exemplo, né? A gente faz uma foto da imagem interna do cliente. Agora, como é que isso chegou, como é que isso se aplica ao judiciário, Adara? O livro, até o tema, surgiu a partir desse projeto de pesquisa. Eu conheci a constelação já há um tempo, né, por sessões individuais e em grupo, e comecei a observar que em alguns casos de mediação, a constelação poderia ser bem aplicada. E fiz uma intenção de pesquisa no Tribunal de Justiça, no intuito de utilizar a constelação como uma nova forma de mediar. De que forma nós podemos olhar para esse conflito na origem, dentro do sistema familiar. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, uma mulher tem um conflito com um homem e aquele conflito diz respeito a questões do passado, por exemplo, que ela não resolveu, seja com o pai, seja com algum outro homem da família. Então, a gente vai olhar como uma rede atemporal, além daquela experiência que ela está vivendo. Quais as influências que ela traz do sistema familiar dela. Seria um pouco uma mescla de psicologia, sociologia e direito. Seria um método interdisciplinar aplicado ao judiciário. Você deu um exemplo familiar, mas ele não se aplica só a casos como esses, né? E ela pode ser aplicada também em organizações. A gente pode constelar, por exemplo, uma escola, uma instituição. Às vezes é uma técnica utilizada também no recursos humanos. E nas empresas, algumas pessoas utilizam junto com outras ferramentas como coaching, por exemplo. E qual que é a grande vantagem para a sociedade, Adara? Bom, o que a gente ganha? Eu vejo a constelação no judiciário como uma verdadeira política pública. Algo que está nascendo, nós hoje temos 3 estados utilizando a técnica e o que a gente ganha, acredito que uma justiça mais humana, mais justa e hoje o projeto Constelar e Conciliar aqui no DF, eu vejo como um verdadeiro exercício de cidadania. As partes são convidadas a olharem os conflitos e elas mesmas vão propor soluções. Elas revivenciam aquilo que não está dito, olha por meio do olhar do outro, né, e consegue ver o outro lado também. Então é muito bacana, a gente faz um verdadeiro grupo de terapia comunitária, é um projeto cidadão, um projeto social, toda a sociedade é convidada a participar, então não só as partes, como a gente recebe muitos voluntários, os desembargadores do tribunal às vezes vão conhecer o projeto, os juízes que também querem levar para as unidades, né, e os advogados também que são super importantes no processo de mediação. Então está acontecendo, eu acredito que uma revolução amorosa na justiça e inclusive deixo o convite para conhecerem o projeto no tribunal. Até falando sobre essa experiência no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dara, conta casos, exemplos para a gente de sucesso. O que aconteceu lá? Bom, a gente trabalha e separa por temas os processos, então a magistrada que hoje coordena, que é a doutora Magali Delap e a doutora Luciane Uck, elas separam, por exemplo, casos de divórcio litigioso. E a gente trabalha naquele dia projetos e processos que têm esse tema em comum. Nós já fizemos casos de inventário e é uma coisa que é interessante que eu nunca vi uma parte, por exemplo, queixar de dinheiro. Ela sempre reclama ou que ela não é vista, ou que ela não é ouvida, ou que a família dela não inclui ela, né? Então nós tivemos um caso de inventário de muito sucesso, que o inventário estava parado há 10 anos e a queixa do filho era: meu pai não olha para mim.
Então a gente fez um movimento com o representante, deles se olharem, e na audiência esse diálogo fluiu. Então muitas vezes aquilo que a gente não consegue falar para alguém da família, porque tem um envolvimento emocional muito forte, com o representante isso é desfeito, é quebrado esse gelo. E depois a comunicação fica mais fácil e mais fluida. Tivemos um caso muito interessante de uma senhora que estava propondo um divórcio litigioso, e quando eu perguntei a ela qual seria a questão, ela falou que na verdade ela queria voltar com aquele homem. Então muitas vezes a gente verifica que o processo ele vem escondendo uma questão emocional não resolvida. É como se a parte pedisse para o judiciário: não consigo mais falar com ele, me ajuda? Então a gente já faz esse link, né? Funciona como uma grande articulação, digamos assim, mas de uma maneira amorosa e humana. E a gente trabalha de uma maneira leve, de uma maneira suave e pegando um número grande de pessoas. Às vezes as pessoas, nem todo mundo é constelado, a gente faz uma constelação por sessão, mas já tivemos sessões que tinha 90 pessoas, por exemplo, no grupo, né, e a gente está tendo índices de até 86% de acordo. Isso nas varas de família, nas varas civil, órfãos e sucessões. No programa dos superendividados, a constelação entra como uma oficina a mais, dentro de outras oficinas. Quem está à frente hoje é a doutora Caroline Lima. E nós verificamos também que tem muitas, às vezes, arrimos de família, pessoas que ficam sobrecarregadas com essa questão financeira, que seria uma da quebra da ordem, da hierarquia, que o Bert fala, que seria uma das leis sistêmicas, né? Quando, na verdade, os pais doam e os filhos recebem. E ali tem uma troca, um pouco que o Ivan chamava de fenômeno da parentificação, uma inversão entre as gerações. Então, a gente trabalha sempre dentro das leis sistêmicas que o Bert Hellinger compilou e desenvolveu, mas sempre considerando também esses outros aportes teóricos e filosóficos no qual ele se baseou. Os casos que você citou aqui para a gente, esses exemplos, né, no Tribunal de Justiça, esses casos todos chegaram ao Judiciário. É possível aplicar a constelação sem chegar antes de chegar à Justiça? É possível, mas aqui no Tribunal de Justiça a gente está pegando geralmente os casos que já estão judicializados, né? Alguns casos do super nós verificamos que a gente consegue atuar antes, como uma pré-mediação, né, quando o caso ainda não passou por uma sessão de mediação, de conciliação. Então a gente faz uma intervenção pontual e os casos são encaminhados à mediação. Inclusive no livro eu coloco um projeto de lei que eu escrevi e ingressamos em nome da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, no intuito de propor e provocar o Poder Legislativo a incluir a constelação como um instrumento a mais de resolução de conflitos. Então, a sugestão é que seja de forma facultativa, que outras unidades possam estar aderindo. E também tivemos casos na vara criminal, que, por exemplo, uma magistrada deu uma sentença para um homem que havia cometido homicídio culposo. Ele tinha matado o filho num acidente de carro. Então, a magistrada dá o perdão judicial e aquela sentença não alcança a parte, né? O homem pedia para ser preso, por exemplo. Então, a constelação vem trabalhar também como uma forma de acolhimento. E hoje, né, eu venho cursando mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Brasília. A gente fez um pedido de convênio da universidade com o Tribunal de Justiça. A minha orientadora é a professora Vanessa Castro, do Programa de Direitos Humanos, no intuito de pesquisar se a constelação pode ser aplicada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é um novo projeto de pesquisa que surge. Esse projeto foi destacado do Constelar e Conciliar, porque na violência doméstica não há um intuito de conciliação, e as juízas são responsáveis a doutora Fabriziane Zapata e a doutora Georgina Rosa. Aí está em caráter de pesquisa, né? A gente ainda está acompanhando os casos e acredito que na violência, que é o projeto Constelar para Transformar, a gente vai ter resultados daqui a um ano, mais ou menos. Mas na vara civil, vara de família, vara da infância e da juventude, que foi aonde começou o projeto em 2015, nós já temos estatísticas muito boas. Na vara da infância tem até 75% dos adolescentes que passaram, tiveram uma maior aceitação das raízes dele, mesmo às vezes sendo raízes complicadas para o olhar social, porque para a constelação os pais merecem ser honrados independente do que tenha feito. A gente honra a transmissão da vida. Ficou muito claro pela sua explicação que a constelação tem várias frentes. Sim. Você está com o seu livro aqui, A Constelação Sistêmica no Judiciário. O que mais tem aqui, Adara? O que mais você incluiu aqui? Eu incluí a vara de medida socioeducativa, mas nós só começamos a pesquisar, que seriam meninas que estão em unidade de internação. Hoje tem uma outra voluntária que está atendendo essas unidades, que é a Miriam. E nós temos também
superendividados, Vara da Infância e Juventude e os centros. Eu não citei os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, o programa do superendividamento. E eu cito, Paulo, que é importante, a experiência dos outros estados, porque eu costumo falar que para virar uma política pública não tem como fazer carreira solo, né? Então, tanto eu fiz um movimento de pedir que o tribunal aceitasse outros voluntários, porque sozinha eu não ia conseguir movimentar tantas unidades, apesar de que aqui no DF temos 12 juízes cadastrados, nas varas de família de Taguatinga ingressaram também há pouco tempo. Mas cito, por exemplo, o Dr. Sami, que foi quem iniciou esse movimento aqui no Brasil, no interior da Bahia. Cita a Rosângela Montefusco, que faz um belo trabalho no Tribunal de Justiça de Goiânia. Lá ela faz diferente. Aqui a gente faz primeiro a constelação e depois os processos seguem para a mediação. A Rosângela começa com a mediação, se engasgar muito, ela leva para a constelação. Citei umas juízas em Rondônia que fizeram um curso e utilizam da mesma ferramenta como o Dr. Iuli, de Alagoas, ele faz como se fossem perguntas sistêmicas. Então, durante a audiência, ele não monta um campo de constelação, então ele não utiliza representantes, mas ele faz perguntas que fazem a parte refletir sobre o outro lado ou sobre a importância dela dentro daquele sistema, se tem alguma lei sistêmica que foi ferida e assim por diante. Temos um belo trabalho também do Marcelo Pelizoli, que fez um trabalho nos presídios, né, no Curado, no presídio lá em Pernambuco, e outros juízes, doutora Jaqueline Charuli, no Mato Grosso, o doutor André Tridinic, no Rio, que utiliza a associação da Praxis Sistêmica, que são umas colegas que fazem a constelação na vara de Leopoldina, e uma série de pessoas que vêm utilizando. Na área trabalhista, nós temos a doutora Alda e a doutora Wanda, que também estão praticando essas famosas audiências sistêmicas. Então, eu acho muito bacana que é um projeto que está acontecendo em vários estados, que seria um pouco também a ideia do campo mórfico, né? que o Jung traz também, né? Quando uma ideia surge, a gente fala que a gente não pode ter prepotência, que provavelmente alguém já teve a mesma ideia. Então, vários estados estão verificando que a constelação é um instrumento a mais, é uma ferramenta a mais que o judiciário pode ter, e é o que eu costumo falar para os magistrados aqui do DF. Se é uma ferramenta que vem sendo feita de forma voluntária, harmônica, se está dando tantos resultados positivos, por que não? Eu procurei a constelação porque eu tenho muitos conflitos. Então, de que forma nós vamos resolver? De que forma nós vamos poder dialogar melhor? E aí traz um pouco o conceito da própria lei de mediação, que quando a gente está envolvido na causa, a gente precisa de um terceiro imparcial, que consiga nos ajudar a olhar o outro também. Para terminar rapidamente, você fala muito bem sobre o assunto e tem uma memória impressionante. Obrigada. O livro interessa a quem? De todas essas pessoas que você falou, áreas, formações, a quem que interessa, Dara? Bom, o livro, ele traz aportes teóricos sobre a constelação, né, que eu gosto de estudar muito de uma forma acadêmica, eu acho que é muito importante a gente ter esse treinamento. Então, primeiramente, aos consteladores, de uma forma geral, né, mas há outros aplicadores do direito, mediadores, conciliadores que querem conhecer a técnica e não necessariamente ser consteladores, mas ter uma visão, digamos, mais ampla sobre a matéria, sobre o assunto, aos magistrados, promotores, defensores públicos. Eu agradeço pelo livro e pela sua entrevista aqui. Foi um prazer conversar com você. Prazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa e parabenizo a TV Justiça a oportunidade de estar trazendo um tema tão novo para o direito, que eu acredito que seja um novo pulsar do direito se aproximando da justiça. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!